que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. E aí, vocês estão bem? Antes de começar o segundo artigo dessa semana, que vem com um tema especial, quero que você curta esse canal, compartilhe e se inscreva para que a gente possa construir aqui uma grande rede de troca científica em disfagia. Só tende a melhorar a eficácia do que a gente faz e a nossa prática clínica. E que tema especial é esse, Carol? É o tema que traz o resultado respiratório da adaptação de válvula de fala em criança traqueostomizada. É uma publicação de 2020, como todo segundo artigo, a referência está aqui na legenda desse vídeo, e ele vem esse estudo de forma retrospectiva, com o objetivo de verificar o impacto no resultado respiratório com adaptação de válvula de fala em crianças traqueostomizadas. Então, eles levantaram os dados de crianças que realizaram a traqueostomia. Elas tiveram, em média, as crianças estudadas, 3 anos como idade de colocação dessa traqueostomia, sendo a imensa maioria delas, 81%, tendo sido traqueostomizada pelo período prolongado de intubação. Essas crianças, então, as comparações foram das crianças que toleraram a adaptação de válvula de fala versus as que não toleraram, e nas que toleraram pré e pós a adaptação dessa válvula, o impacto disso no número de infecções respiratórias e nas internações hospitalares. E eu já vou para o resultado. Foram pesquisados, levantados os dados de 135 crianças que tinham ali traqueostomia e condições clínicas de tentativa de adaptação de válvula de fala. A válvula de fala foi a Passimo Irvolve, válvula de sistema fechado, é a única que a gente tem, sistema patenteado. Dessas 135 crianças, 106 toleraram adaptar essa válvula de fala, levando em média 154 dias para conseguir a tolerância, que eles consideram permanecer pelo menos 1 hora de uso diário com aumento progressivo. É bastante tempo para uma adaptação. E 27 dessas crianças não toleraram essa adaptação, sendo que 24% tinham ali estenose subglótica. A gente sabe o quanto é difícil uma adaptação de válvula de fala em pediatria, principalmente pela obstrução de via aérea, e tá aqui o dado comprovando. Com relação às comparações que eu acabei de falar, não houve diferença de idade entre as crianças que toleraram e as que não toleraram a adaptação de válvula de fala, e não houve diferença com relação às hospitalizações, às reinternações. O grupo que conseguiu essa tolerância, o grupo que não conseguiu, não houve aí diferença estatística entre os dois grupos quanto à internação. Agora, com relação às crianças que toleraram pré e pós esse período de adaptação, essa tolerância de 1 hora ao dia, não houve diferença, não houve redução das infecções respiratórias, porém houve uma redução, uma diferença significativa nas reinternações. As crianças que toleraram essa adaptação tinham pré-adaptação de válvula 1,14 internações ao ano, 1,14 internações ao ano, e passaram a ter uma redução de 0,57, redução com significância estatística ao ano. E fazendo uma análise multivariada, toda uma análise estatística, essa diferença na reinternação, ela se deu nas crianças menores de 2 anos. A significância estatística se encontrou nessa faixa etária versus crianças maiores de 2 anos. E só para ilustrar, não era o objetivo do estudo, dessas 106 crianças que toleraram a adaptação de válvula de fala, somente 49% tiveram a possibilidade de decanulação, trazendo aí o que eu sempre trago, que as pesquisas mostram que os colegas que experienciam a disfagia pediátrica falam de que a adaptação de válvula de fala numa criança traqueostomizada, ela visa repressurização subglótica e melhora de deglutição, se for o caso, fonação. Não necessariamente a decanulação pelo alto percentual de obstrução de via aérea em algum grau e ou insuficiência respiratória.
E aí vamos para a discussão. Primeiro quero trazer um olhar meu, o N de crianças que não toleraram a adaptação de válvula de fala foi baixo, até em comparação com a minha prática clínica, que é muito maior do que eles encontraram aqui, e esse N baixo comparativo pode ter sim influenciado a diferença, o não encontrar a diferença estatística. E eles trazem, e é realmente real, o quanto a literatura em disfagia pediátrica com relação à válvula de fala é extremamente conflitante e o quanto os resultados desse estudo, eles encorajam a tentativa precoce de adaptação de válvula de fala. Foi possível verificar a diferença de reinternação, essa redução, na criança menor de 2 anos. E pelo comparativo de idade, comparando criança que tolerou com criança que não, conforme faixa etária, o resultado encontrado, ele indica que o impacto respiratório de reduzir a internação, ele se deu muito mais pelo uso contínuo da válvula do que pelo crescimento da criança. Então, uma fala muito comum no dia a dia de atuação pediátrica é, olha, com o crescimento a criança vai ganhando aí uma melhora da condição respiratória. Eles mostraram aqui que nem tanto. E eles trazem o quanto não existe um protocolo, um guideline de adaptação da válvula de fala em pediatria, o quanto não existe, quando começa, quanto tempo, por quanto tempo, qual a velocidade dessa progressão, isso dificulta a realização de estudos, e eles trazem o que para mim eles põem isso como limitação e para mim, além de limitação, é uma grande explicação de talvez não ter se encontrado tanta diferença de impacto respiratório com a adaptação de válvula de fala, é com relação ao fato de ser um estudo retrospectivo e o quanto isso dificultou encontrar determinados marcadores. Será que somente a reinternação era o grande marcador? Quantas delas aqui faziam uso de oxigenoterapia? E o número de aspirações? Houve redução desse número? Então, acredito que existiriam ali marcadores mais fortes para serem levantados e o fato de ser um estudo retrospectivo não permitiu, que a prática clínica mostra redução de número de aspirações com adaptação de válvula de fala, o que poderia ter trazido aqui algum resultado. E eles concluem que o uso contínuo da válvula de fala, a Passimo Evolve em crianças traqueostomizadas, eles não encontraram isso, pode favorecer a função respiratória, principalmente uma faixa etária menor de 2 anos. Comenta aqui qual sua prática clínica com a válvula de fala. Me diz que se faz sentido com o que eu trouxe do número de aspirações e quais são os temas que vocês têm mais dúvida para que eu possa preparar os futuros segundas com o artigo. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.